Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Mais uma vez, estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o meu primo Marinho Westphal, do Rio de Janeiro, está aniversariando hoje, parabéns, que Deus o abençoe. Um alô especial para Marlene Rosa, de Guarapari, no Espírito Santo. Ela também parabeniza a nora Geisa, que aniversariou ontem, e pede por sua recuperação de cirurgia. Um alô especial para Otávia, de Serra do Ramalho, na Agrovila 21, na Bahia. Ela está parabenizando a filha Pietra, que completou mais um ano de vida no dia 18. Também mandamos um alô especial para Lenita Malvar, lá de São Paulo. Um alô especial para Hilda Pereira, de Mauá, também em São Paulo. E Lídio Delgado, é de Cabo Verde, pedindo orações por ele e família. E também um alô especial para Leia Filgueiras, de Jaru, em Rondônia, pedindo orações por uma causa na justiça, que ela tem audiência hoje, que Deus faça a vontade dele. Agradecemos a todos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, nós te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos e colocar em prática em nossa vida. Abençoe todos que nos escrevem pedindo orações, todos os que têm lutas, problemas, dificuldades, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoe o Marinho Westphal, que está aniversariando hoje, dê a ele muitos anos de vida. Abençoe a Geisa também, que está aniversariando, que ela se recupere da cirurgia. Pedimos também uma bênção especial para a Pietra, que aniversariou dia 18. E ainda a Leia Filgueiras, que tem uma causa na justiça hoje, que será julgada, que Tu estejas presente e faça a Tua vontade, Pai. Abençoe Zilda Pereira e Lídio Delgado, Lenita Malvar e todos os pedidos que ela nos envia. Também abençoe Marlene Rosa e Otávia e todos, Pai, que estão necessitados das Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana. Estamos essa semana falando especialmente a respeito dos amor e a justiça, que são os dois maiores mandamentos. Ontem nós estivemos aqui falando que nós somos chamados a estabelecer a justiça. Nós precisamos ser justos e íntegros com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, justos e íntegros também para com Deus, para com a nossa vida espiritual, procurarmos sempre estar ouvindo e fazendo a vontade de Deus em nossa vida. E hoje iremos comentar sobre aquela pergunta do líder da igreja lá da época de Jesus. Ele era uma pessoa que conhecia bastante, era um escriba, ele era um intérprete da lei, e ele fez uma pergunta a Jesus. Ele disse: quem é o meu próximo? E então, Jesus antes, ele já havia falado sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, e esse intérprete da lei, então, querendo se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola que todos nós já conhecemos, a parábola do bom samaritano, que está registrado em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. E aqui nós vemos que um intérprete da lei se levantou, querendo colocar Jesus à prova, e ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria,
onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Normalmente, quando nós ouvimos esta parábola e também lemos na Bíblia, nós queremos condenar, o sacerdote e o levita por terem passado de largo, por não terem atendido aquele homem que estava caído ali à beira do caminho. Mas, segundo as leis judaicas, o sacerdote e o levita, eles estavam indo para o templo para oficiar, para fazer o trabalho daquele dia. E segundo a lei dos judeus, eles não podiam se contaminar, porque se eles se contaminassem, eles não poderiam exercer o ofício que eles estavam indo exercer. Então, esta foi a razão pela qual eles passaram de largo. Mas nós pensamos assim: nossa, um sacerdote não atender uma pessoa, um levita também não atender aquele que estava caído ali, que tipo de cristão é esse, não é mesmo? Nós pensamos logo assim. E é verdade. Às vezes, muitas pessoas esperam de um líder espiritual uma ajuda, qualquer que seja, financeira, ou uma ajuda de um conforto, uma palavra, de uma oração. Enfim, são vários motivos que as pessoas têm para serem ajudadas e, normalmente, elas se decepcionam com os líderes espirituais porque não ajudam. E então vem uma pessoa estranha que não tem nada a ver, que às vezes não é nem membro da igreja, não é nem cristão, e socorre aquela pessoa na sua necessidade. Isso é comum acontecer. E então a questão do sacerdote e do levita terem passado de largo é exatamente para eles não se contaminarem, para atrapalhar, eles ficarem impedidos de exercer o ofício deles lá no templo. Mas aqui nós vemos que eles davam mais valor ao que eles iriam fazer do que atender ao necessitado. E Jesus ele diz exatamente o contrário: nós deveremos estender a mão ao necessitado, porque quando nós fazemos isso a uma pessoa, nós estamos fazendo justamente para ele, porque Jesus ele se identifica com as pessoas necessitadas, com as pessoas sofredoras. E veio então esse samaritano, e como nós sabemos, os judeus e os samaritanos eles não se davam, eles eram inimigos um dos outros, mas o samaritano não quis saber quem é que estava caído ali. Ele parou e prestou socorro, cuidou ali os primeiros socorros, depois colocou no seu jumento, levou para a hospedaria, pagou e deu o dinheiro e disse: olha, se for mais na volta eu pago o que gastar. Vejam, essa é a atitude de um cristão. E Jesus então pergunta para esse líder que havia indagado a Jesus, esse intérprete da lei, pergunta: quem foi o próximo? O samaritano, o levita ou o sacerdote? Então, esse intérprete da lei, para não falar a palavra samaritano, ele disse assim: aquele que usou de misericórdia para com o próximo. Vejam como eles odiavam os samaritanos, aquele que usou de misericórdia. Então Jesus disse assim: vá e faz o mesmo, e você vai viver, porque ele havia perguntado, no começo aqui, o que devo fazer para herdar a vida eterna. Vale a pena nós aqui comentarmos e citarmos que a salvação, ela nos é dada por Jesus. A morte dele na cruz nos garante a salvação. Os nossos pecados são perdoados quando nós cremos no sacrifício de Jesus e o aceitamos em nossa vida, nos entregamos a ele, nós somos salvos. Agora, para herdarmos a vida eterna, é necessário nós obedecermos, fazermos a vontade de Deus. Não é uma vez salvo, quando aceitou Jesus, está salvo para sempre. Então muitas pessoas pensam que somente pelo fato de terem aceito Jesus, já estão salvos e não se perdem mais. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: se nós quisermos ir para os céus, além de aceitarmos a Jesus, que perdoa os nossos pecados, nós precisamos obedecer. Jesus, ele disse, o que diz a lei de Moisés, como você entende? Então aquele homem respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você está correto, faz isso e você vai viver eternamente. Então, irmãos, se nós quisermos entrar nos céus, nós precisamos obedecer à palavra de Deus.
Nós não podemos dizer que esta parte ou aquela da Bíblia foi abolida, não é mais necessário nós fazermos isso ou fazermos aquilo porque Jesus já fez tudo. Não, Jesus fez tudo pela nossa salvação, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Agora, a vida eterna depende de nós fazermos a vontade dEle em nossa vida, termos comunhão com Ele e obedecermos os seus ensinamentos, seguirmos aquilo que Jesus fez. Vocês se lembram que Jesus também, ele em Lucas, no capítulo 4, nos versos 16 a 21, eu não vou ler todos esses versos, mas aqui Jesus ele havia entrado na sinagoga, lá em Nazaré, onde ele passou a sua infância, e então deram o livro da lei para que ele lesse, e ele abriu o livro no profeta Isaías, e ali ele disse, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar aos cativos que serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Vejam, eles não aceitavam Jesus como Messias. E então Jesus lê exatamente essas passagens de Isaías capítulo 61, nos versos 1 e 2, onde diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, levar as boas novas aos pobres, consolar os de coração quebrantado, proclamar que os cativos serão soltos. Então Jesus, quando acabou de ler, todos ficaram olhando para ele assim. Ele se assentou e aí Jesus disse: hoje se cumpriram essas escrituras. Vejam, Jesus entre os judeus na sinagoga, e ele então diz: hoje se cumpriram essas escrituras, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E todos ficaram assim, atônitos, né? Mas quem é este? Não é aquele carpinteiro lá de Nazaré? Não é o filho de José, de Maria? E como ele vem se dizendo aqui que o Espírito do Senhor está sobre ele? Sim, irmãos, Jesus ele foi rejeitado, mas ele veio para consolar os quebrantados de coração, curar os cegos. Ele veio para restaurar a vida não somente física das pessoas, mas especialmente a vida espiritual. E nós hoje precisamos muito mais ainda da presença de Jesus em nossa vida e a cura espiritual que todos nós precisamos. Estamos vivendo um momento na história do mundo em que as pessoas estão vivendo um evangelho onde se pode fazer tudo. Não exige um sacrifício, não exige obediência, não exige nada. É um evangelho que a pessoa tem a liberdade para fazer o que quiser. E nós precisamos ser curados espiritualmente nessa questão, nos voltarmos para Deus. Jesus, nós sabemos que ele julga o mundo e julgará com justiça quando ele voltar. E Jesus, ele é um alto refúgio para o oprimido e também nas horas de angústia que nós passamos em nossa vida. Jesus, ele faz justiça aos oprimidos e ele dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão, a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Então, nós temos essa orientação na palavra de Deus, que deveremos atender às necessidades daqueles que necessitam de uma mão amiga, necessitam de ajuda material, espiritual, financeira. Estando ao nosso alcance, nós temos que ajudar, porque o nosso próximo é aquele que está necessitado. E nós deveremos ser o próximo daquela pessoa, como foi o samaritano no caso dessa parábola. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estarmos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.